Voltamos com o programa Contraponto. Lígia, eu deixei uma pergunta no bloco passado, que é em relação justamente aos níveis sociais das crianças. Uma criança mais carente de uma área livre, como você está essencialmente pesquisando, e uma criança de um nível social diferenciado, sei lá, que mora mais no centro da cidade, num bairro mais abastado de Osasco, há grandes diferenças no alimentar, nas doenças, etc., ou as coisas são equiparadas? Bom, a criança precisa de cuidado, né? Qualquer criança, né? Tem que ter necessidade de cuidados especiais, né? O ser humano é um mamífero ainda que demora, né, para se tornar independente, né? Então, é necessário cuidado. Agora, as crianças que são mais carentes, elas têm uma necessidade maior, né? E os serviços têm que estar preparados para atendê-las de uma maneira diferenciada, porque a gente tem um dos princípios do Sistema Único de Saúde é a equidade, né? Sim. Então, quando a criança tem maior necessidade, ela necessita de maiores cuidados. E essas crianças que têm maiores carências, elas precisam de um cuidado muito maior até em casa, para poder superar essas dificuldades, né? Mas então, existe essa necessidade de cuidado, né? O cuidado de uma criança carente pelos pais, ela às vezes tem uma certa falha também, né? Tem, e na verdade ela precisa de mais cuidados, né? Porque tem mais riscos, né? O que a gente percebe na mortalidade infantil, por exemplo, no município de Osasco, as crianças que nascem com baixo peso, ou que a mãe é adolescente, ou a mãe não tem instrução, elas têm o risco maior de morrer do que as crianças que nascem no tempo certo, com mais de 2,5 kg, né, com mães alfabetizadas, né, com maior escolaridade, né? Agora, Lígia, eu queria entrar num tema que vocês, juntamente com a Unifesp, focaram, que foi a questão das doenças intestinais, não foi isso? E uma primeira pergunta que eu faria para você é justamente o que são essas... Na pesquisa de vocês eu encontrei muito isso, o que são essas bactérias probióticas. Elas são, pelo nome, o nome feio desse jeito, eu acho que é ruim, mas não sei. Eu queria que você explicasse um pouco para nós. São micro-organismos, né? E que, se utilizados em quantidades adequadas, são benéficos para a saúde. São bactérias, existem algumas chamam os lactobacilos ou bifidobactérias, que existem em leites fermentados, né? E que existem nos alimentos em geral e que fazem parte da flora intestinal ou da microbiota, como a gente diz, né? Atualmente. Então, são bactérias benéficas para a saúde, elas têm um benefício. Elas estimulam o sistema imunológico do intestino, podem evitar doenças diarreicas, doenças inflamatórias do intestino e também estão envolvidas na gênese de doenças alérgicas também. Pelo que você está falando, isso é muito presente hoje no mercado. Então, você vai numa grande rede de supermercado, tem uma variedade lá de produtos probióticos, digamos assim, né? Um dos mais, digamos assim, o mais presente que eu me lembro é o Yakult. Yakult tem lá o lactobacilos vivos, né? Pelo que você analisa hoje, quando você chega num supermercado, etc., os produtos que estão disponibilizados, eles atendem a essa questão que você está... Então, nem todos, né? Existem algumas bactérias, né, ou lactobacilos, que são mais benéficos do que outros, né? E isso tem sido muito estudado atualmente e tem que ter a quantidade adequada, porque senão ele não vai ter o efeito necessário. Então, assim, alguns produtos têm a quantidade necessária, outros nem tanto, né? Então, isso é uma coisa que a população nem sempre está informada a respeito disso, né? E também não adianta eu chegar e tomar vários copinhos de Yakult, por exemplo, de uma única vez. Também, você tem que ter o hábito alimentar adequado, né? Então, ele tem que fazer parte da alimentação, né? Agora, essas bactérias, elas estão mais presentes nas crianças ou nos adultos? Então, as bactérias probióticas, chamadas probióticas, a criança nasce com o intestino estéril. Então, ela vai, com a alimentação, o contato já no parto, né? O parto normal, quando a criança nasce de parto normal, ela vai ter já a contaminação das bactérias da mãe. Parece meio estranho, né? Mas é importante que a bactéria, ela ajuda, né, no nosso sistema imunológico. Depois, o aleitamento materno também vai fortalecer essa quantidade de bactérias benéficas do nosso organismo e a alimentação em geral. Então, quando a criança nasce de parto normal e ela é amamentada, ela tem uma formação dessas bactérias no intestino mais precocemente. E as crianças que não são amamentadas, que nascem de parto cesárea, vão demorar um pouquinho mais, vão depender mais do meio ambiente.
Mas por volta de 1 ano e meio a 2 anos, a gente já tem uma quantidade suficiente, ou quantidade que vai perdurar por toda a vida de bactérias. Então a gente mantém mais ou menos estável essa quantidade. Então é importante essa formação nos primeiros anos de vida. Agora, o nosso organismo, ele tem bactérias só boas ou tem bactérias ruins também? Então tem bactérias ruins também. Então a gente tem as boas bactérias, né, que têm esse benefício, e tem as bactérias ruins também, que nem sempre elas são perceptíveis. E a gente tem sintomas, ou sinais de sintomas com essa presença dessas bactérias. A diarreia seria uma bactéria? Pode ser, então, bactéria, tem vírus, né? São vários os agentes que podem causar a diarreia. Tem diarreias causadas por intolerância ao leite de vaca, por exemplo, ou doenças inflamatórias intestinais que causam diarreia. Por exemplo, a alergia ao glúten, né? Que é uma doença até bastante frequente. Ela é uma doença inflamatória intestinal, né, e dá diarreia. Tá. Agora, e a questão da desnutrição? A gente falou um pouquinho sobre isso. A desnutrição é um fator desfavorável para a diminuição das bactérias, diríamos, boas no organismo? Bom, nós encontramos esse trabalho na área, nós analisamos crianças de uma área livre, né, e analisamos crianças de uma escola, crianças de 6 a 10 anos. Nós encontramos uma maior quantidade de bactérias benéficas nas crianças das escolas do que nas crianças dessa área. E nessa área a gente encontrou 7% de desnutrição e não encontrou nenhuma desnutrição na escola. Em contrapartida, tinham 12% de crianças obesas na escola, né? Então, assim, na escola de nível social mais elevado. Na escola tinha nível socioeconômico AB, tá, né, mais predominante AB, e na área livre DE. Tá. E nós encontramos essa diferença nas bactérias, né? E na desnutrição, o que acontece é que modifica o pH do intestino, ele fica mais ácido e favorece o crescimento de bactérias chamadas patogênicas, ou as bactérias que podem causar doença, né? Então, o desnutrido tem essa situação mais desfavorável. E muitas vezes acontece esse ciclo vicioso, né? Então ele tem mais diarreia, a diarreia leva a desnutrição e vai formando um ciclo, né? Que é um ciclo bastante complicado na criança. Aquilo que a gente conhece como barriga d'água, por exemplo, é proporcionado por uma bactéria também? A barriga d'água que a gente conhece é causada pela esquistossomose, né? Tá. Que é uma bactéria também, um tipo de bactéria, que passa através do caramujo, né? Então saem as larvinhas do caramujo, penetram pela pele e levam a uma doença. Eles costumam ficar no fígado, né? E podem dar então uma doença decorrente da infecção hepática. E, então pode ter barriga d'água. Agora tem crianças que têm verminose que ficam com a barriga, um volume aumentado da barriga, né? Porque não tem o intestino funcionando adequadamente, né? Tá. Ô Lígia, a gente vai ao intervalo e na sequência eu quero perguntar para você o que mais impressionou quando da pesquisa na área livre ou nas áreas livres aqui de Osasco, tá bom? Hoje nós estamos falando sobre doenças em crianças com a professora e médica Lígia Amelli. Se você também quiser acompanhar nosso programa, tem o blog arimacedo.zip.net. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos na sequência com o programa Contraponto.